Presidente, essa casa recebe um projeto profundamente complexo, audacioso e que chama a atenção, ou pelo menos deveria chamar a atenção dessa casa. Nós estamos tratando nesse projeto de um dos maiores bens do nosso município. Nós estamos tratando nessa tarde de das maiores conquistas que essa cidade teve nos últimos tempos e que propiciou um avanço significativo no desenvolvimento do nosso município. Então eu peço a atenção dos nobres colegas, peço a atenção da nossa sociedade, porque, no mínimo, esse projeto deveria ter chegado a essa casa num processo de diálogo aberto com os nobres vereadores, num processo democrático de explicação, concretamente, daquilo que o governo pensa em fazer com a Morada do Sol. Nós precisamos estabelecer diálogo nessa casa. Ainda há tempo, nós ainda somos vereadores, nós ainda ocupamos cargos, nós ainda representamos os interesses da nossa sociedade. E é inadmissível que um projeto dessa envergadura seja colocado de uma forma sem nenhuma discussão, sem nenhuma comunicação prévia, abrindo profundas dúvidas no conceito e também na conceituação de gestão daquilo que se quer para a Morada do Sol. Então eu peço, senhor presidente, em nome da boa relação e da democracia que deve imperar nessa casa, que antes de incluirmos esse projeto, possamos dialogar, sim, sobre o conteúdo desse projeto. Porque, se assim o for, ou se de interesse for da cidade, nós podemos pedir a retirada ou a não inclusão do projeto e a abertura de um diálogo mais profundo. Não precisamos, então, queimar etapas. Nós não precisamos queimar esse momento para aprofundar o debate do projeto, justamente na hora de deliberar a aprovação ou a rejeição, porque, se assim o fizer, nós já começamos mal. Nós já começamos mal. Nós vamos incluir um projeto complexo sem nenhum tipo de discussão com essa casa. Isso está equivocado. Isso está errado. Se o projeto não tem nenhuma situação conflitante com os interesses da sociedade, ele deve ser explicado, e é nesse momento. Não é no momento posterior, é nesse momento. O regimento nos permite esclarecimentos desse projeto nesse momento, para que a casa se sinta à vontade e segura para saber se deve incluí-lo ou não na pauta de discussão e de votação. Então eu peço reserva do meu tempo, espero ser atendido aqui, sobretudo, pelo líder de governo. Bom, eu penso que o assunto, acho que nós conseguimos, tenho certeza que nós conseguimos chamar a atenção dessa casa para a preocupação central que está colocada. Quero dizer aqui, inclusive, que sequer a base do governo foi chamada para esclarecer sobre esse assunto. Pelo menos é isso que nós estamos ouvindo aqui no plenário. Sequer a base do governo foi chamada pelo próprio governo a prestar esclarecimentos do conteúdo e dos objetivos desse projeto. Então isso é extremamente inseguro. Nós temos acompanhado ao longo desses anos vários movimentos de insegurança jurídica que têm trazido grandes prejuízos de gestão pública e grandes prejuízos, inclusive financeiros, para a nossa cidade. Estamos diante de mais um alerta. Essa casa está com a oportunidade de dizer à sua sociedade que está aqui para representá-la com qualidade, com respeito e com honradez, e que não está aqui apenas para subscrever os interesses de um governo, que não dialoga com a oposição e nem sequer com a sua própria base. Então isso não é pouca coisa, nós estamos chamando essa casa ao diálogo. Nós não estamos nos colocando contrários, nós estamos chamando a atenção ao diálogo. Pois não, vereador. Postura, é isso que nós esperamos dos demais companheiros dessa casa, dos demais vereadores e vereadoras, para que a democracia de fato impere e as coisas sejam feitas com responsabilidade e qualidade,
diferente do que foi feito com o Instituto Aqua e tantos outros momentos de insegurança jurídica que nós vivenciamos nessa casa. Peço então, presidente, a não inclusão do projeto. Pela ordem, vereador. Eu queria solicitar a suspensão da sessão por 15 minutos, por favor, presidente. Para que a gente pudesse fazer uma reunião com os vereadores. Pela ordem. Presidente, o regimento é claro. A solicitação de interrupção da sessão, ela tem que ser acompanhada de justificativa. Não há justificativa no pedido do nobre vereador, então eu peço que não seja levado em consideração e que nós possamos passar a discutir o projeto. Pela ordem, a justificativa do vereador João Farias. Já disse, o vereador, acho que não ouviu, gostaria de pedir a suspensão da sessão para poder conversar com os vereadores em relação ao projeto que, ora, em breve será debatido. Estou pedindo a suspensão da sessão para uma reunião com os vereadores da base do governo. Obrigado. Se essa justificativa não for plausível para o vereador, ele vota contra, não tem problema nenhum. Pela ordem, vereador Carlos Nascimento. Presidente, regimentalmente isso não é justificativa para interrupção. O que tem a ver o pedido dessa interrupção da sessão com relação ao projeto? Então eu peço que a casa possa abrir o debate do projeto. Evidentemente que essa casa e essa base de governo ela tem outros espaços para dialogar. Nós não podemos interromper uma sessão da Câmara para que a base do governo possa discutir. Discutir o quê? E se for discutir, vai discutir com a base ou com o conjunto dos vereadores? Então isso não é justificativa, presidente. Eu peço que seja desconsiderado o pedido e que a gente possa entrar no debate do projeto. Vou desconsiderar porque vários assuntos dessa casa foi interrompido e a gente saber o conteúdo, precisa parar a sessão para o vereador se explicar. Então, o plenário aqui é soberano e vai ser decidido no voto. Como tem o pedido do vereador João Farias, se os vereadores tiverem acordo, interrupção por 15 minutos, permaneçam como estão. O pedido foi aceito com 4 votos contrários. Com declaração de voto, vereador Carlos Nascimento. Eu penso que a democracia e o respeito devem imperar nessa casa. Se o líder de governo quer ter um espaço de tempo para dialogar sobre algum assunto com a sua base, no mínimo ele deveria se reportar não ao presidente da casa, mas à minha líder de bancada. Como pode a casa aprovar um pedido de suspensão da sessão para que a base possa se reunir aparteado dos demais vereadores que são chamados de oposição? Então isso não é justificativa para a interrupção. Eu lamento profundamente que a base do governo, por ser a maioria nessa casa, use o regimento dessa forma, desqualificando a nossa sessão, desrespeitando quem está em casa, acompanhando essa sessão. E nós vamos ficar aqui 15 minutos esperando a boa vontade da base se reunir, sabe-se lá para quê, para discutir sobre o quê. Mas nós vamos ficar aqui esperando, espero que as pessoas em casa também o fiquem. Então eu quero saber, então, se a interrupção é para todos os vereadores ou só para a base, como disse o líder do governo. Eu vou nessa reunião, pronto, eu vou nessa reunião. A sessão está interrompida e o vereador que pediu que receba os seus convidados para a reunião. Olha, cidadã de Araraquara, nós não podemos depor contra o nosso próprio trabalho. Nós não podemos jogar por água abaixo tudo aquilo que nós estamos fazendo nessa casa ao longo de vários anos. Uns mais, outros menos. Eu sou vereador de 3 mandatos, presidente. O senhor é vereador de 1 mandato, outros vereadores. Independente do tempo, se for vereador de um dia, o nosso trabalho tem que ser dignificante. Nosso trabalho tem que ser honroso. O nosso trabalho tem que ser de qualidade. O nosso trabalho tem que ser transparente. O nosso trabalho tem que ser compromissado com a cidade. E o debate que nós estamos promovendo nessa casa hoje é tentar mostrar para os senhores e mostrar para a nossa sociedade o quanto responsável nós somos com o nosso mandato, com os interesses da cidade. Porque o que é mais caro para nós, não é votar contra ou a favor de um projeto do governo. O que é mais caro para nós
é perder a nossa capacidade de andar na rua, de olhar nos olhos das pessoas, de não ter coragem de explicar os nossos atos dentro dessa casa. A isso, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores não se presta. Nós andamos de cabeça erguida, porque aprovamos muitos projetos desse governo nessa casa. Muitos. Mas soubemos pontuar as situações de risco quando aqui elas chegaram. E todos os pontuamentos que nós fizemos, ou todos os apontamentos que nós fizemos, sobre o risco que essa casa estava colocando os interesses da cidade, todos eles, o tempo mostrou que nós tínhamos razão. A exemplo dos milhões que se gastou com a ONG Aqua, a exemplo do inchaço das secretarias que nós aprovamos, a exemplo da mentira, do discurso equivocado de que tinha que erguer o salário do prefeito para poder ter médico nos nossos postos. Quantos médicos nós temos nos nossos postos de saúde? O que mudou de verdade na vida das pessoas? Nada. Essa é a responsabilidade que nós estamos chamando de novo para essa casa. Defendam esse projeto com conhecimento de causa. Não defendam um projeto do qual os senhores não têm conhecimento e que é impossível aprofundar o conhecimento em 15 minutos. É impossível compreender até onde vai a profundidade desse projeto em 15 minutos, subtraído os minutos que os senhores ficaram fumando antes de ir para a reunião. Nós queremos pautar os assuntos sérios com a seriedade devida. Porque estão fazendo política nessa cidade e fazem política nessa casa como se estivesse dentro de um quarto escuro, empurrando os problemas para lá e para cá. Só que esse quarto está tão cheio de problema que os senhores mesmos tropeçam nesses problemas. E o papel que os senhores estão se sujeitando a passar na tarde de hoje, os senhores não precisam. Os mandatos dos senhores não precisam se sujeitar a esse papel. Quando há meia hora atrás os senhores assumiram publicamente que pediriam vista do projeto porque não têm conhecimento dele, e meia hora depois vem articulado para o plenário para aprovar, para votar favorável a um projeto que é danoso para a sociedade, que coloca em risco o nosso patrimônio. Não defendam aquilo que não conhecem. De novo, como falamos nessa casa, que a operação da transposição dos recursos era uma operação de risco. E foi. E olha a situação política, econômica e judicial, inclusive, que essa administração se encontra hoje, porque não soube dialogar com a oposição, não ouviu a oposição, e tudo que nós queríamos era seriedade no debate. Tudo que nós queríamos é que os interesses da cidade fossem levados em consideração, e não foram. Preferiram legislar num quarto escuro. Preferiram defender aquilo que não sabiam, que não tinham conhecimento. E hoje os senhores são responsáveis, sim, por cada operação de risco, por cada prejuízo que a cidade teve. E estão, de novo, para cometer um grande equívoco. Leiam a justificativa do projeto. E aí, leiam o projeto. Onde que está a consonância de uma coisa com a outra coisa? E se querem buscar recurso, coloque os seus projetos debaixo do braço, vá para Brasília, porque Araraquara tem staff em Brasília, Araraquara tem respaldo em Brasília,
Araraquara foi uma das cidades do Brasil que mais recursos recebeu até hoje do governo federal, no governo do PT e no governo do PMDB. Tenham competência de fazer projetos. Vá buscar recursos, porque recurso tem. Não precisa colocar em risco o patrimônio público. Não precisa fazer operação de risco de novo. E os senhores não precisam subscrever de novo esse equívoco. Qual é o problema de nós pedirmos 10 dias de vista desse projeto? Ouvir o governo, ouvir técnicos, quem sabe melhorar o projeto, nos somarmos para buscar recurso. Quem sabe não podemos aprovar esse projeto daqui 10 dias, com qualidade, com profundidade, com responsabilidade. Agora, no achismo, não. Nós não vamos aprovar nada aqui no achismo, porque achismo a gente faz com as nossas coisas, não faz com as coisas públicas. Peço reserva do meu tempo, presidente, na convicção de que o bom senso vai prevalecer na tarde de hoje. Presidente, o vereador João Farias usou 10 minutos do tempo dele, mais 6 minutos do tempo do Serginho e mais 2 minutos do nobre colega Ana Peloso, e não respondeu uma vírgula dos meus questionamentos. Falou, mas não resolveu e não justificou absolutamente nada do que eu falei. E é fato, não tem argumento. Pode dar um dia, pode ficar um dia aqui fazendo discurso. Porque fazer discurso, modéstia à parte eu também faço, os senhores também fazem. Fazer discurso é muito fácil. O duro é convencer de fato as pessoas. Duro é olhar para os olhos das pessoas. Duro é sair na rua, poder conversar com as pessoas e querer justificar o injustificável. O injustificável. Saiam na rua para justificar a operação de risco que foi feita pelos senhores e que fez com que a prefeitura se endividasse em quase 50 milhões, que fez com que o prefeito passasse a responder uma ação civil pública, que fez o prefeito contratar um escritório de advocacia por 6 milhões sem concorrência pública. E essa casa é corresponsável, sim, porque aprovou, em vez de responder aos nossos alertas, em vez de se curvar à lógica da democracia, que é de ouvir a casa como um todo, porque aqui não tem vereador melhor do que ninguém, mas nós somos 13, não somos 10, e os 10 têm se unido e colocado os interesses da população em risco, sim, e saiam na rua para tentar justificar. Justifiquem a falta de médico nos postos, porque essa casa aprovou o aumento do prefeito, com o discurso que era para justificar e colocar médicos nos postos. Quantos postos tem médico nessa cidade? Quero dizer, senhor presidente, quero dizer que esse projeto é outra operação de risco. Essa é a minha frase. É outra operação de risco. Atentem os senhores, atentem as organizações, a sociedade organizada dessa cidade, atentem-se. E quando eu digo, presidente, que se governa nessa cidade e se legisla nessa cidade como se estivesse dentro de um quarto escuro, é por isso, é porque é míope, não enxerga um palmo longe do nariz, porque o dinheiro não é dos senhores, é dinheiro público. E quem quer ouvir isso como demagógico, que o faça. Mas eu falo aqui, continuarei falando com a responsabilidade do meu mandato. Obrigado, vereador. Pela ordem, vereador. A bancada do Partido dos Trabalhadores quer fazer um pedido de vista desse projeto. Nós estamos respeitosamente aguardando os debates para nós formularmos o pedido de vista. Está formulado o pedido de vista da bancada. Vista de quanto tempo, vereador? Vereador Nascimento. Pedido de vista, quantos dias? Estamos formulando o pedido de vista de 40 dias, a fim que possamos fazer uma audiência pública ou construir com a própria base do governo e com o próprio governo um projeto esclarecido, enfim. Podemos até discutir com a liderança de governo o prazo dessas vistas. Podemos dialogar com o líder do governo
o prazo dessa vista. Quer dialogar? Não sei se resolve para o vereador Nascimento, mas o projeto entrando em votação, nós vamos votar contra o projeto. Então, o projeto, evidentemente, vai deixar de estar na pauta da casa. Então, o pedido de vista é desnecessário. Se resolver o problema, só para Vossa Excelência saber, nós vamos votar contra o projeto. Não pode porque ele está em processo de votação, senão a gente teria feito isso. Presidente, Não entendi nada. eu vou ser muito sincero. Eu deveria pedir meia hora de suspensão para discutir com a minha bancada para tentar entender isso. Mas assim, claro. Eu vou sustentar o pedido de vista. Não é por desconfiança absoluta, viu, João? Eu respeito a sua liderança, você sabe muito bem disso. Nós vamos cumprir o nosso papel regimental e nosso compromisso com a bancada. Estamos requerendo aqui um pedido de vista de 40 dias. Então, Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que a votação fosse nominal. se os vereadores estiverem de acordo ao pedido da votação nominal, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto foi rejeitado. Presidente, embora evidentemente que é estranho, mas é perfeitamente compreensível e aceitável a postura da base de governo. Eu quero dizer que o nosso esforço é sempre por pautar os assuntos com respeito e puxando sempre o princípio democrático, do convencimento. Se há uma compreensão de algum excesso de algum momento, não o tenham, porque de fato a minha postura particular nessa tribuna é sempre buscar o convencimento, mostrar direções na minha concepção desse momento. Eu penso que a casa acertou e muito. Esse projeto, de fato, ele pode ser uma alternativa, João, mas ele não é a única nem a primeira alternativa. Nós estaríamos, de fato, aprovando nessa casa, de novo, uma operação de altíssimo risco. Peguem o orçamento da prefeitura, avaliem o orçamento da prefeitura, avaliem a projeção do crescimento orçamentário para 2013. Os senhores verão que uma operação de risco desse tamanho absolutamente não cabe na gestão pública, muito menos cabe no momento econômico e orçamentário vivenciado pela nossa prefeitura. A casa acertou ao rejeitar esse projeto, mas a casa não pode também sepultar, e aí disse bem o nosso presidente, do desafio que nós temos de preparar essa cidade para os grandes eventos internacionais que o Brasil receberá no próximo período. Digo que nós estamos fazendo nossa parte. O atual deputado Edinho, ex-prefeito, tem buscado recursos. O prefeito Marcelo tem buscado recursos. Essa casa tem condições objetivas de ir atrás de grandes projetos. O mais difícil a Araraquara conseguiu, que é estar mapeada para ser uma subsede da Copa do Mundo. E digo, presidente, digo publicamente, diferente do que acham as pessoas, que nós podemos sediar uma seleção, nós estamos trabalhando nos bastidores para que Araraquara cedie 2 seleções. E haveremos de conseguir, se nós tivermos de fato aqui a responsabilidade, o amadurecimento, para que nós possamos caminhar todo mundo junto. Obrigado.